A corrida da IA pode estar entrando em uma fase estranha. Por anos, todos se fixaram apenas no próprio modelo. Agora, grandes nomes da IA começam a focar em algo totalmente diferente. Chamam isso de Harness Engineering, porque, aparentemente, o mesmo modelo de IA pode ser até 6 vezes mais eficaz só mudando o sistema ao redor. Mesmo modelo, mesma capacidade, resultado totalmente diferente. Então a pergunta passa a ser: qual é a verdadeira diferença? Essa diferença é o harness. A maneira mais fácil de entender isso é a seguinte: o modelo é o motor de inteligência, mas o harness é tudo ao redor dele que transforma essa inteligência em trabalho confiável. Inclui regras, ferramentas, memória, bibliotecas de habilidades, sistemas de verificação, gerenciamento de contexto, permissões, caminhos alternativos, registros de auditoria e ciclos de feedback que orientam o modelo, antes de agir enquanto age e depois que dá uma resposta. Michio Hashimoto, o cofundador da HashiCorp e criador do Terraform, ajudou a popularizar o termo no início de 2026. Sua abordagem foi muito direta. Quando um agente de IA comete um erro, a resposta não deve ser simplesmente executar o mesmo prompt novamente e esperar que funcione da próxima vez. A melhor resposta é mudar o sistema para que toda essa classe de erros pare de acontecer. Essa é a verdadeira mudança aqui. A engenharia de prompts busca fazer o modelo acertar em uma interação, enquanto a Harness Engineering cria um ambiente para que o modelo mantenha o desempenho correto ao longo do tempo. É a diferença entre corrigir uma IA uma vez e projetar o sistema para evitar que o mesmo erro se repita facilmente. Por isso a frase se espalhou tão rápido. OpenAI, Anthropic, LangChain e outras partes da indústria de IA têm seguido nessa direção, mesmo quando usam palavras um pouco diferentes. A OpenAI lançou um ensaio explicando essa ideia e como isso funciona em grandes fluxos de trabalho de geração de código. De acordo com um artigo, a OpenAI processou cerca de 1 milhão de linhas de código e aproximadamente 1.500 pull requests em 5 meses, com os humanos deixando de escrever cada linha manualmente e passando a moldar o ambiente ao redor do agente. LangChain resumiu a ideia em uma mensagem simples e fácil de repetir. O site de Martin Fowler deu a isso uma estrutura de engenharia mais formal. A Anthropic costuma ser mais prática que terminológica, priorizando sistemas reais e camadas de segurança ao invés de rótulos. Isso é importante, pois a engenharia de harness não é apenas um novo termo para o antigo prompting. Prompting, contexto e trabalho de harness estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Mudar as palavras lidas pelo modelo é trabalho de prompt. Se você muda quais informações o modelo recebe, isso é trabalho de contexto. Mas se você muda a estrutura invisível ao redor do modelo, como as ferramentas que ele pode usar, as verificações que ele precisa passar, a memória em que pode confiar, as permissões que possui e o processo de recuperação quando algo dá errado, isso é trabalho de harness. Uma ferramenta sozinha não é o harness. Um servidor MCP sozinho não é o harness. Uma biblioteca de habilidades sozinha não é o harness. Esses são componentes. O harness é o sistema montado que decide como todas essas peças funcionam juntas. É nesse ponto que a corrida da IA muda bastante. Estudo da Universidade de Stanford e Tsinghua mostrou que o mesmo modelo, com diferentes estruturas de suporte, pode ter desempenho até 6 vezes diferente, mantendo-se igual. A estrutura ao redor mudou. Esse resultado é importante, pois indica que, com modelos de ponta mais acessíveis e similares em capacidade, a vantagem estará na equipe que cria o melhor sistema ao redor deles. Isso também ajuda a explicar por que a adoção da IA na economia ainda parece estranha. Por um lado, o Goldman Sachs argumentou em abril de 2023 que a IA generativa poderia aumentar o PIB global em 7%, ou quase 7 trilhões de dólares em uma década. Essa é uma afirmação macroeconômica enorme. Em abril de 2024, o Goldman Sachs afirmou que só 4% das empresas dos Estados Unidos adotaram IA generativa. Mesmo em serviços de informação, onde você esperaria uma adoção muito maior, o número era de apenas 16%, com 23% esperados dentro de 6 meses. A promessa é grande, mas a implementação ainda é desigual. A diferença não está só no acesso aos modelos. Muitas empresas já acessam modelos avançados atualmente. O principal problema é que ainda falta uma camada de sistema
que converta a capacidade da IA em produtividade repetível. O modelo pode ser poderoso, mas sem o controle, ele continua frágil. Ele pode responder a uma pergunta, gerar um arquivo, escrever um trecho de código ou resumir um documento, mas pode ter dificuldades para operar de forma confiável em um fluxo de trabalho real, lidando com memória, permissões, ferramentas, prazos, casos extremos e consequências. Isso fica especialmente claro com IA agente. Chatbots respondem normalmente enquanto agentes atuam ao longo do tempo. Ele pode precisar abrir um terminal, buscar arquivos, ler documentação, escrever código, testar o resultado, chamar uma API, atualizar um banco de dados, pedir esclarecimentos, salvar informações na memória, se recuperar de um comando com falha, e decidir se uma ação é segura antes de afetar um ambiente em produção. Uma vez que um modelo de IA está incorporado em ferramentas, navegadores, terminais, repositórios, bancos de memória e serviços externos, seu comportamento não é mais determinado apenas pelo modelo. Ele depende de todo o sistema. Um novo artigo da UC Berkeley argumenta que, para a IA agente, ampliar o modelo não é mais suficiente. Já para chatbots comuns, o modelo ainda é o principal fator. Mas, uma vez que uma IA se torna um agente, quando ela começa a usar ferramentas, abrir arquivos, executar comandos, lembrar de coisas e tomar ações, o modelo passa a ser apenas uma parte da máquina. O artigo afirma que o próximo grande gargalo será a ampliação do sistema ou da estrutura. Um agente de verdade precisa de várias camadas trabalhando juntas. O LLM como motor de raciocínio e memória, para reter informações úteis entre tarefas. Ele precisa de um sistema de contexto para decidir quais informações mostrar ao modelo e quais omitir. Ele precisa de roteamento de habilidades para escolher a ferramenta ou fluxo adequado no momento certo. Ele precisa de um loop que controle a sequência das etapas. É preciso haver verificação e governança para evitar que o agente tome ações arriscadas, sem checagens, permissões, registros ou reversão. Isso parece técnico, mas isso já está acontecendo em sistemas de IA sérios. Claude Código, OpenClaw e Guepardo. Guepardo e Claude são tipos distintos de sistemas de agentes, porém enfrentam o mesmo problema básico. Como você controla o que a IA vê, lembra, usa, verifica e altera? E o primeiro grande problema é o contexto. Muitos pensam que uma janela de contexto maior melhora o agente de IA, mas o artigo da Universidade da Califórnia em Berkeley traz uma análise mais precisa. A parte difícil não é dar mais tokens para o modelo. O difícil é passar os tokens certos para ele. Uma janela de contexto de 1 milhão de tokens pouco adianta se detalhes úteis estiverem perdidos em registros antigos, anotações desatualizadas, arquivos irrelevantes e informações conflitantes. É aí que entra a degradação do contexto. O modelo, tecnicamente, tem a informação em algum lugar na janela, mas o sinal se perde no meio do ruído. Por isso, sistemas reais já combatem isso agressivamente. Análises recentes do Claude Code mostram um sistema de compactação em 5 níveis, incluindo microcompactação para limpar resultados antigos de ferramentas e colapso de contexto para resumir conversas longas. E quando uma ferramenta produz uma saída massiva, como um enorme log de erro de servidor, o sistema não simplesmente despeja tudo no modelo. Ele pode salvar o arquivo inteiro no disco e enviar ao modelo só uma prévia de 8 KB. O agente age como um desenvolvedor, analisa o início do log, entende o problema e só aprofunda se preciso. O segundo problema é a memória. A memória é útil, mas uma memória ruim pode ser perigosa. Um agente pode lembrar uma anotação antiga sobre o funcionamento de uma base de código, ignorar que o código foi refatorado ontem e aplicar com confiança uma correção errada. O artigo chama isso de problema do confiante desatualizado. A memória está ultrapassada, mas o agente a trata como verdade. Por isso, um sistema sério trata a memória com desconfiança. Algo como um arquivo memory.md deve funcionar mais como uma dica do que como um fato. Antes de editar arquivos ou tomar uma ação arriscada, o agente deve checar o ambiente em tempo real e confirmar se a memória permanece válida. Alguns sistemas limpam a memória em segundo plano, no tempo ocioso, removendo contradições, compactando lições úteis
e evitando que o agente acumule informações antigas ou desorganizadas. O terceiro problema são as habilidades. Adicionar habilidades a um agente parece uma melhoria óbvia, mas gera outro problema: escolher a habilidade certa. O agente deve saber qual habilidade usar, quando, como combiná-la a outras e como checar o resultado. Uma ferramenta especializada pode gerar uma resposta convincente, mas totalmente errada. O problema não é só ter habilidades, mas direcioná-las e verificá-las. A engenharia de harness é útil porque conecta ferramentas a verificações, garantindo que a tarefa foi realmente concluída e não só espera que o modelo se comporte. A saída correspondeu ao pedido, o sistema mudou de forma segura, o resultado da ferramenta foi conferido, o agente tem permissão para continuar, e agora os pesquisadores estão indo além. Eles estão perguntando se agentes de IA podem melhorar seus próprios controles a partir da experiência. É aí que entra a otimização retrospectiva de controles, ou RHO. Um novo artigo da Microsoft Research Asia e da City University of Hong Kong apresenta o RHO como uma forma de um agente melhorar seu controle, analisando seu próprio trabalho passado. Ao invés de um conjunto de validação rotulado com respostas corretas, o sistema estuda trajetórias antigas, encontra tarefas difíceis e diversas, as executa novamente, compara diferentes tentativas, diagnostica o que deu errado e propõe atualizações no sistema. A parte principal é que o RHO não precisa de rótulos de verdade absoluta. Ele usa a própria preferência do agente sobre diferentes tentativas. Primeiro, ele escolhe algumas tarefas passadas difíceis e variadas. O artigo utiliza o método DPP para equilibrar, pois escolher só as tarefas mais difíceis foca em um tipo de falha, enquanto priorizar a variedade pode ignorar problemas graves. Depois, ele tenta várias vezes em cada tarefa e busca 2 sinais. A autovalidação checa se o agente completou a tarefa corretamente e identifica suposições falsas, uso incorreto de ferramentas e finalizações prematuras. A autoconsistência compara diferentes tentativas na mesma tarefa e procura grandes divergências no plano, nas ferramentas usadas ou na resposta final. Esses sinais viram instruções para aprimorar o sistema de avaliação. Então, o RHO gera vários sistemas de avaliação candidatos, testa eles contra o antigo e mantém o candidato que tiver o melhor desempenho, mas só se a pontuação realmente for positiva. Então ele não muda o agente aleatoriamente. Ele usa falhas passadas para orientar o que o sistema ao redor do modelo deve aprender. Os resultados tornam isso difícil de ignorar. Usando o Codex com GPT 5.5, RHO melhorou o SWI Bench Pro de 0,59 para 0,78 sem avaliação externa, e também melhorou o Terminal Bench 2 e o Gaia 2. Os ganhos surgiram em programação, trabalho técnico e tarefas de conhecimento. O interessante é que RHO não só dava mais memória ao agente, mas também alterava o sistema ao redor dele, incluindo ferramentas, habilidades, instruções e verificações que moldam seu funcionamento. Após a otimização, o agente revisava seu trabalho com mais frequência, usava melhor as ferramentas e se saía melhor em tarefas longas, onde agentes normais costumam falhar. Isso indica uma grande mudança. Agentes do futuro podem melhorar aprendendo com o próprio histórico de trabalho. Cada tarefa deixa um rastro, cada falha deixa uma pista, e erros repetidos podem se tornar atualizações do próprio sistema. Claro, isso também cria riscos. Se uma IA pode atualizar comportamentos por seus próprios julgamentos, também pode reforçar maus hábitos ou atalhos inseguros. Sistemas sérios ainda exigem auditoria, aprovação humana e checagens de segurança. A próxima fase da IA pode ser vencida por quem criar o melhor controle sobre o modelo. Além disso, se você quiser mais conteúdo sobre ciência, espaço e tecnologia avançada, lançamos um canal separado para isso. Os links estão na descrição. Vai lá conferir. Se acredita que a engenharia de controle é o próximo avanço da IA, comente. Inscreva-se se isso mudou sua visão sobre agentes de IA. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.